Que a graça e a paz de Cristo esteja no seu lar. Meu muito obrigado por você me deixar entrar aí no seu aparelho. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda no momento de palavra deste canal. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra cujo tema é o Deus que defende os oprimidos. Peço que você fique aí até o fim e não por esse vídeo, pois quem sabe Deus pode trazer para você uma resposta ou uma palavra de ânimo ou de conforto. Então fica até o fim desse vídeo e não o pule, para que possamos assim juntos receber uma palavra da parte de Deus. O texto para a exposição desse tema, o Deus que defende os oprimidos, é o Salmo de número 10, versículo 17 e versículo 18. Passagem essa que diz: Tu, Senhor, ouvirás os desejos dos mansos, confortarás o seu coração e inclinarás o teu ouvido, para fazer justiças ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não mais inspire terror. Essa passagem pode ser dividida para nós, para nossa meditação hoje, em 3 tópicos. E o primeiro deles, baseado no versículo 17, é: Deus ouve os humildes. O versículo 17 é bem enfático nisso. Ele fala: ouvirás os desejos dos mansos e confortarás o seu coração. E aqui, quem é humilde? Todos aqueles que reconhecem e dependem de Deus para tudo. Isso é humilde. Se você reconhece Deus em tudo, e não nas suas próprias forças, mas reconhece o Senhor, você é humilde e Deus ouve o seu clamor. Deus não ignora quem o clama com sinceridade. Ou seja, você deve clamar ao Senhor com coração humilde e sincero. Não é necessário muitas palavras, não é necessário gestos rituais e nem palavras eloquentes, mas um clamor sincero, de coração, buscando realmente a lei, a comunicação com o Eterno. É fato que muitas igrejas ensinam vários métodos de oração e muitos deles são engessados e cheios de rituais humanos. Mas não, oração você pode fazer de joelhos, em pé, caminhando, em pensamento. Não importa a posição. O que importa é orar e de forma sincera e humilde. Tem um poema que diz assim: creio que o Senhor ouviu-me a orar. Creio que a resposta está a caminho. Não lances fora nossa confiança no Senhor, nosso Deus. Quando orar, ore crendo que Deus ouviu, pois o inimigo muitas das vezes assopra na nossa mente que Deus não está ouvindo o nosso clamor, que Deus não está atento para aquilo que nós temos pedido. Mas, assim como você crê que Deus já ouviu sua oração, crê também que a resposta que você pede está a caminho, pois a resposta de Deus pode vir por meio de uma pessoa desconhecida, pode vir por meio de um sonho, pode vir por meio de uma palavra, pode vir por meio de um louvor e inúmeras outras formas. Basta você estar atento. Porque o clamor de um justo pode muito em seus efeitos. A humildade atrai a atenção de Deus e não a aparência. Existe uma parábola que Jesus conta ali que tinha um certo fariseu e um certo publicano. O fariseu ali se gabava de que ele fazia suas orações 3 vezes ao dia, fazia seus jejuns e também praticava várias externalidades. E ele dizia: olha, eu dou graças a Deus, pois eu não sou como aquele publicano ali. E o publicano, ele ali não. Ele abaixou a cabeça, depois e dizia em seu coração que era um grande pecador e que dependia da misericórdia de Deus. Então Jesus lhe conta qual deles alcançou de alguma forma uma redenção. E ele fala: aquele que, o publicano, no caso, que reconheceu que era um grande pecador.
e não aquele fariseu que se orgulhava de suas aparências externas. Aí Jesus diz para nós que os humilhados serão exaltados e aqueles que se exaltam serão humilhados. Ou seja, a humildade é que atrai a atenção de Deus. Não é essas coisas que a gente pode ver por mundo afora que mais parece vaidade humana do que realmente servir a Deus. Porque tem muitas pessoas que têm muitas das vezes orações bonitas, têm uma aparência boa, veste roupas boas, tem posições boas na igreja, mas Deus não a conhece como servos dele, porque elas são servas delas mesmas e das próprias vaidades. Então seja humilde, porque Provérbios 22:4 diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. A humildade e o temor do Senhor. Essas duas coisas vão lhe trazer muitos benefícios. E trará também para você, toda vez que você orar, a atenção divina e a resposta. Pois aqueles que clamam a Deus e humildade, com temor, eles recebem riquezas, honra e vida, conforme diz Provérbios. O tópico 2 dessa mensagem fala que Deus fortalece o coração. No versículo 17 aqui mesmo fala: confortarás o seu coração e inclinarás o teu ouvido. Antes de mudar as circunstâncias, Deus fortalece quem confia nele. As circunstâncias que nos cercam traz muitas das vezes para a gente muita tristeza, muita preocupação, e a gente se sente muitas das vezes pequeno e insignificante diante de muitas coisas que nós vemos. Só que nesses momentos, a oração que nós fazemos, ela opera, como dizia Adam Clarke, a economia divina. Ou seja, Deus prepara seu coração com a situação que muitas das vezes nos oprime, que nos traz desespero e nos traz, talvez, muita tristeza. Porque Ele prepara esse cenário e o nosso coração para que justamente nós pudermos orar. Então Deus sugere a oração. Diante desse cenário, a gente vem aquele desejo de orar. Porque esse desejo vem do próprio Senhor. Então Ele ouve essa oração e finaliza respondendo à petição. E como Adam Clarke diz aqui, essa é a economia divina. Primeiro, Deus prepara o coração. Depois sugere a oração. Terceiro, ouve a oração. E quarto, responde ou melhor, a petição. Há algo importante que Deus quer que nos mostrar com algumas situações. Quando ela nos oprime ou quando ela nos entristece. Que a oração pode mudar. A oração pode transformar. E a oração traz vigor para enfrentar qualquer situação. Provavelmente essa semana ou hoje mesmo você deve estar enfrentando alguma coisa que te oprime e que traz tristeza. Mas nesses momentos a oração vai produzir vigor e vai te fortalecer. Para quando o outro dia amanhecer, você vai poder acordar feliz, nem sabendo porquê, e com vigor renovado. Pois muitas das vezes a gente pensa em desistir das coisas, pensa em largar de mão aquilo que nós já estávamos fazendo. Mas a oração faz com que, assim, nós nos fortalecemos e vemos que não é muito bem por esse caminho que é o mais sábio fazer. E como a palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, principalmente se você tem o hábito de orar. Porque Deus fortalece nosso coração. Deus ouve os humildes. Deus defende os oprimidos. Não esqueça disso. O Senhor concede sempre esperança para continuar, porque a fé toma como certo o que é perdido e também toma como certo que será respondido. Então, tenha certeza que o seu pedido vai chegar. Pode ser que Deus não te dê algo agora, porque não vai ser bem para você, mas vai ter uma resposta. E também que você vai receber a força necessária para enfrentar a situação que você enfrenta. E aqui o tópico 3 é
Deus faz justiça. No versículo 18 fala, olha, farás justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não mais inspire terror. A terra está cheia de violência, cheia de coisas terríveis acontecendo todos os dias. E basta você ver aqueles jornais terríveis da parte da tarde que só falta sair sangue pela tela. E se a gente ficar se perdendo olhando essas coisas, isso vai gerar terror, tristeza e desalento ao nosso coração. Mas hoje eu lhe convido a crer que Deus é defensor dos fracos e dos oprimidos. Então, no Salmo 91 diz que nenhum mal chegará à nossa tenda. Então pare de se preocupar com a violência do mundo e foque no Senhor e que Deus faz justiça. E você deve pensar assim, como Deus faz justiça com tanta maldade? Mas essa maldade aí não é culpa de Deus, é culpa dos homens, porque são homens mesquinhos, homens violentos e homens que só pensam no presente século. Então, como lá diz em Romanos, capítulo 1, Deus os entregou às suas próprias concupiscências para que eles mesmos se, podemos dizer assim, se defragassem nos seus próprios corpos. Isso é tudo resultado do homem, não de Deus. Mas se você estiver firme no Senhor, Deus vai te guardar disso. Deus vai fazer justiça por você. Vai fazer justiça quando você é injustiçado na igreja, quando você é injustiçado no trabalho, quando você é injustiçado em outras categorias da sua vida. Então você precisa crer nisso. Não deixe o inimigo te enganar dizendo que o mundo está perdido pela violência que nós vemos. Mas ainda Deus é o justo juiz e ele não perdeu o cetro da justiça. A fé de que Deus defende os aflitos e os necessitados contra a tirania dos ímpios era um conforto aqui para o salmista. E essas são as palavras do comentarista Alain Perros. Ou seja, aqui o salmista ele encontrava conforto. Aqui o salmista provavelmente viveu num tempo violento, num tempo de batalhas, num tempo de saques, onde a barbárie humana era muito comum. Mas ele confiava que no meio dessas tiranias todas, Deus estava guardando. Deus estava fazendo justiça na vida dele e na vida da família dele. E assim é você hoje. Também vivemos num tempo de barbaridades, de tiranias, onde existem muitos aflitos e existem muitos necessitados. Mas creia que Deus faz justiça. Por que a gente tem que enfatizar que Deus faz justiça? Porque ainda não aprendemos isso. E enquanto não aprendemos, Deus vai bater na mesma tecla. Não desanime diante das injustiças que você vê no Brasil e no mundo. Porque Deus já está fazendo justiça. Peça a Deus para você enxergar isso. Você acha que Deus não está fazendo justiça? Essas coisas terríveis que acontecem nas grandes cidades, ou seja, chuvas intensas, enchentes, muitas das vezes terremotos, não já seria a justiça de Deus tentando abrir os olhos dos homens que tem alguma coisa errada? Essas doenças estranhas que aparecem por aí, essas economias instáveis, não seria Deus já fazendo justiça para nos mostrar que nós temos que parar e corrigir a rota? Pense sobre isso. A justiça humana não tem palavra final. Deus continua sendo juiz. O Salmo 103:17 fala: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos. Salmo 103:17. Então, existe misericórdia para você, existe uma eternidade te esperando. Então não tema, porque Deus faz justiça. Se você é filho de Deus, existe justiça para você. Eu concluo essa mensagem com esse pensamento. Se hoje você se sente esquecido, lembre-se da promessa. Deus ouve sua oração, fortalece seu coração e no tempo certo fará justiça. Continue confiando no Senhor, continue confiando que Deus defende os oprimidos. Quem clama a Deus nunca fala para um céu fechado, mas clama a um Pai que ouve, fortalece e age. Então que você fique com essa palavra e não se esqueça disso. Que Deus defende os oprimidos, Deus ouve os humildes, Deus fortalece o coração e Deus faz justiça. Obrigado por tua atenção até aqui e, se assim Deus permitir, voltaremos numa próxima oportunidade para uma nova palavra.
Obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e um grande abraço. E fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.